A derrota de virada que o Brasil sofreu hoje para o Japão serviu pelo menos para uma coisa: para mostrar para o Ancelotti, para os torcedores e para os jornalistas que tem alguns jogadores que não têm a menor condição mais de serem convocados para vestir a amarelinha. Nesse vídeo eu quero mostrar que jogadores são esses na minha opinião e depois eu conto com a sua opinião nos comentários para ver o que você acha também. Antes, os dois recados de sempre. O primeiro, que esse vídeo é um oferecimento do SofaScore, aplicativo que te fornece estatísticas, horários dos jogos, resultados e classificações na palma da sua mão de maneira gratuita. Para baixar o aplicativo depois, escaneie o QR Code ou clica no primeiro link da descrição. Além disso, eu tenho um outro canal que é o Vini Weiner Bastidor. Canal e perfil também no Instagram, em que eu compartilho dicas e experiências que eu tenho de 10 anos criando conteúdo para a internet, com a intenção de ajudar você a criar seus conteúdos e monetizar com isso também. Vou deixar o link também na descrição. Vamos começar pelo goleiro? Vamos começar falando do goleiro Hugo. Hugo teve hoje uma oportunidade entre os titulares da seleção brasileira. Era um goleiro que já tinha sido convocado outras vezes, mas até então não tinha jogado. E o Ancelotti tinha deixado bem claro, quando fez a convocação há algum tempo atrás, que a ideia dele era que o Hugo fosse titular justamente no jogo contra o Japão. Então hoje ele teve essa oportunidade, jogou na vaga do Bento, que tinha sido titular contra a Coreia do Sul, mas a gente pode dizer que o Hugo não agarrou essa oportunidade. Foi inseguro em vários momentos do jogo e acabou, para mim, falhando no terceiro gol. Para mim, o primeiro erro da jogada é do Beraldo, que deixou o jogador japonês vir cabeceando praticamente dentro da pequena área com liberdade. Zagueiro tem que estar ali disputando com o atacante. O Beraldo não conseguiu fazer nada disso. Mesmo assim, se fosse um outro goleiro, talvez teria saído no soco ou então sairia para poder segurar a bola. O Hugo nada disso, ficou plantado em cima da linha, a bola foi em cima dele e ele espalmou para dentro. Então, não é 100% da culpa do gol que é dele, mas ele tem a parcela dele também. Além disso, depois que o Brasil já perdia por 3-2, uma finalização bem defensável da entrada da área, ele foi aqui querer encaixar, a bola escorregou e quase que ele toma um baita de um frango. Como nós temos ali para o setor Alisson, temos Ederson, que são os nossos principais goleiros, difícil imaginar que depois da insegurança do Hugo de hoje, ele vai voltar, ou pelo menos deveria voltar, a ser convocado. Por muito tempo, o Ancelotti tem dito em entrevistas que o que ele gosta no Hugo é a questão do Hugo ser pegador de pênaltis. Mas convenhamos que também não dá para você chegar nas penalidades, sendo que seu goleiro não vai garantir no tempo normal. Outro jogador que para mim não volta para a seleção é o Vitinho. E, para ser justo, o Vitinho não jogou hoje na derrota para o Japão. O titular na posição dele foi o Paulo Henrique, do Vasco. E é justamente nesse ponto que eu queria tocar. O Vitinho foi titular até então em 2 jogos pelo Brasil. Contra a Bolívia, que foi no último jogo das eliminatórias, e no amistoso contra a Coreia do Sul. Para ser bem sincero, não que o Vitinho seja um jogador ruim, mas para mim é um jogador burocrático, um jogador que não muda em nada o preço do dólar. Para mim não vai mudar em nada o Vitinho na seleção brasileira. Eu vejo hoje, na posição dele, jogadores de melhor nível. Wesley e Wanderson, que geralmente são convocados para mim, estão à frente dele, e o Paulo Henrique, que hoje foi titular, para mim também é superior a ele. Tanto que o Paulo Henrique jogou hoje contra o Japão, que é uma seleção melhor do que a da Coreia do Sul, foi bem defensivamente, chegou com mais eficiência no ataque e ainda fez um gol. Então, para mim, o Vitinho sai dessa data FIFA menor do que chegou. É claro que eu preciso falar da zaga. No vídeo de mais cedo, em que eu trouxe a minha análise e notas da derrota para o Japão, eu já tinha falado mais sobre o Fabrício Bruno e sobre o Beraldo, mas não tem problema que eu repito nesse vídeo. O Fabrício Bruno, para mim, primeiramente, não tem que voltar mais para a seleção brasileira. Para ser justo, tá? A zaga hoje é uma posição em que nós estamos muito bem servidos. E eu enxergo 4 nomes com muita força pensando na Copa do ano que vem. São eles o Militão, que tinha sido titular contra a Coreia, Gabriel Magalhães, que também tinha sido titular contra a Coreia, o Marquinhos, que não foi para essa data FIFA por estar lesionado, mas naturalmente tem sido até o nosso capitão, e o Alexandre Ribeiro do Lille é um cara que, quando teve a oportunidade, ele foi muito seguro e mostrou muita personalidade. Então eu enxergo já esses 4 como nomes muito fortes para a Copa.
Além disso, você tem o Thiago Silva, que querendo ou não, com a experiência dele, pode agregar muito. Você tem o Bremer, da Juventus, que também é um ótimo zagueiro. Você tem o Léo Ortiz, do Flamengo, que também é um ótimo zagueiro. Então o que eu quero dizer com isso? Que hoje na zaga nós estamos muito bem servidos. E quando você tem uma concorrência muito grande, você tem que agarrar as poucas oportunidades que você tem. E para mim o Fabrício Bruno e o Beraldo, essa dupla, eles deram mole nesse sentido. Fabrício Bruno hoje um jogo para se esquecer. Um dos piores jogos, aliás, o pior jogo que eu já vi do Fabrício Bruno, somando clube e seleção. Muito inseguro, entregou o primeiro gol para o Japão, depois no segundo gol em que ele vai cortar, acaba mandando a bola para dentro do gol, e daí em diante já era nítido que ele não tinha mais confiança para fazer nada dentro do jogo. Então, além da concorrência, o péssimo jogo de hoje do Fabrício Bruno mostra que ele também não tem que mais ser convocado. Falei bastante do Fabrício Bruno, mas para ser justo, preciso falar também da dupla de zaga dele, que hoje foi o Beraldo. Primeiro ponto, tá? Eu não vou repetir a questão da concorrência que eu falei da zaga, porque vocês já sabem. A zaga hoje nossa está muito bem servida. Só que tem outros pontos também a serem destacados no caso do Beraldo. Primeira coisa, o Beraldo não é nem titular do time dele, do PSG. Hoje no PSG, a dupla de zaga titular é Marquinhos e Pátio. E o Beraldo em muitos jogos nem como zagueiro joga. Quando entra no decorrer do jogo, joga como lateral esquerdo. Então aqui já é um primeiro ponto. Como que vai para a seleção um jogador que não é importante nem no time dele e que quando entra joga em outra posição? Já reflitam em cima disso. E outro ponto, para mim o Beraldo, o que ele tem de bom como zagueiro é que a saída de bola dele é boa. Então o Beraldo ele sempre vai encontrar um passe longo bom, é um cara que nesse sentido ele agrega para o jogo. Mas o principal do zagueiro não é isso. O principal do zagueiro é você saber orientar o seu sistema defensivo, é você saber duelar com o atacante, é você ganhar todas as bolas no alto. E o Beraldo nesse sentido deixa muito a desejar. O terceiro gol marcado pelo Japão, para mim, é um exemplo disso. Bola na área que vem de escanteio, vem cobrança de falta, o zagueiro tem que ser soberano. É isso que o Militão faz, o Gabriel Magalhães faz, o Alexandro, quando teve chance, fez muito isso, e o Beraldo não consegue fazer. Tanto que se vocês forem ver de chegada mesmo, o Fabrício Bruno é um zagueiro que chega mais junto no atacante do que o Beraldo. Então, para mim, o Beraldo não tem vaga, assim como o Fabrício Bruno hoje também não tem. Na lateral esquerda, a gente precisa ser justo. Carlos Augusto também é um que deixou a oportunidade passar. Para mim também não merece mais ser testado. O Carlos Augusto, muitos não se lembram, mas ele já teve chance na seleção lá na época do Fernando Diniz. Voltou agora recentemente, mas não agarra nenhuma chance que tem. Ele acaba sendo um lateral burocrático, assim como eu falei no caso do Vitinho. É um jogador que ele não vai comprometer, mas também não soma nada para dentro do jogo. E digo mais, hoje contra o Japão, sofreu para marcar os japoneses. Toda jogada de perigo no primeiro tempo era em cima dele com jogadas individuais em que ele dava botes completamente sem sentido. E aí você tendo hoje na posição o Douglas Santos, que é um cara bem regular e bem correto, Carlos Augusto acaba perdendo espaço. Então para mim também não justifica mais a presença dele nos próximos jogos. Eu iria com o Douglas Santos e iria para outro nome. Ou insistiria mais um pouco no Caio Henrique ou testaria já uma outra opção. Vamos agora para o meio-campo. O meio-campo do Brasil não é um meio-campo assim de primeira prateleira do futebol mundial, para ser bem honesto. Hoje você pega um meio-campo da Argentina, um meio-campo da Espanha, até um meio-campo da Holanda, meio-campo da Inglaterra. São meio-campos assim muito bons, que eles têm muita opção. O Brasil, que o Brasil tem de muita opção de bom, são os atacantes. No meio-campo a gente fica um pouquinho mais restrito. Ainda assim, você tem Casemiro, você tem Bruno Guimarães, e eu vou falar aqui alguns nomes que não foram convocados, mas são muito bons também. O Andreas Pereira, do Palmeiras. O Gerson, ex-Flamengo, que tá no Zenit. Você pega o Ederson, da Atalanta também. É muito bom meio-campista. E aí você vê que a seleção há um tempo tem insistido no Joelinton. Com todo respeito ao Joelinton, mas o Joelinton ele pode ir bem no Newcastle. Seleção brasileira é outro papo. Não é como o Bruno Guimarães, que é um cara que você vê que é diferente do Newcastle e na seleção tá começando a conseguir desenvolver. O Joelinton é um caso diferente, já teve outras oportunidades e não consegue desenvolver. Nem como segundo volante, nem como terceiro homem de meio campo, nem como um meia. Para mim é um jogador que hoje pro jogo da seleção não soma em nada. Não soma em construção, não soma em armação. Parece que ele foi convocado só porque ele tem entrosamento com o Bruno Guimarães. Para mim ele tá atrás de todos esses nomes que eu falei. Abaixo do Andreas Pereira, abaixo do Gerson, abaixo do Ederson. Para mim também não se justifica a permanência dele na seleção brasileira. Hoje ele entrou contra o Japão completamente perdido mais uma vez. Da mesma forma que já tinha entrado completamente perdido contra a Colômbia
na época do Dorival, tinha sido titular contra a Argentina, também completamente perdido. Então por que insistem tanto nesse jogador? É porque tem entrosamento com o Bruno, porque joga na Premier League, porque tem outros jogadores do futebol brasileiro que, se fizessem a mesma coisa que ele tem feito, não iriam mais para a seleção, tenho certeza. E o último nome que eu não posso esquecer de falar aqui é o do Richarlison, convenhamos. Não deveria nem ter sido convocado para essa data FIFA. Não tem jogado bem no Tottenham há pelo menos 2 temporadas e quando vai para a seleção, também não justifica. Eu entendo que o Ancelotti o convoca porque confia nele, já trabalharam juntos na época do Everton, mas isso para a seleção já não se sustenta mais. Sabem qual foi o último gol que o Richarlison fez com a camisa da seleção? Contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. Já estamos então quase chegando em 2026 e o Richarlison não sabe mais o que é fazer um gol vestindo a amarelinha. Para vocês terem uma ideia, o Endrick, que é reserva no Real Madrid e mal é convocado para a seleção, de 2022 para cá tem mais gols com a camisa da seleção do que o Richarlison, que é convocado toda hora, sempre tem chance como titular ou então entra no decorrer dos jogos e não consegue somar também em nada. Hoje teve chance de empatar num bom cruzamento do Estevão e acabou desperdiçando mais uma chance. E tem mais, tá? Na posição do Richarlison hoje, primeiro ponto, eu acho que o Brasil rende mais sem um 9 de referência, como tinha feito contra a Coreia do Sul. Tem um ataque móvel com o Vini Júnior, com o Rodrigo, com o Rafinha, com o Estevão, com o Matheus Cunha, isso pode dar mais certo. E outra, na função de camisa 9 mesmo, eu posso citar para vocês pelo menos 5 nomes que hoje estão na frente do Richarlison. Para mim, ele tá abaixo do Pedro do Flamengo, tá abaixo do Caio Jorge do Cruzeiro, por seleção, hoje, ele tá abaixo até do Endrick, que nem joga no Real Madrid, ele tá abaixo do João Pedro do Chelsea, tá abaixo do Igor Jesus do Nottingham Forest, então não entendo essa insistência para ele. Para mim é mais um jogador que também, com o fim dessa data FIFA, já era na seleção para essa Copa do Mundo. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, desses nomes que eu disse que não devem mais voltar para a seleção, já eram as oportunidades. Com quais nomes que eu citei aqui você concorda e de quais você discorda? Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo foi o segundo dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixa o like, se inscreva e compartilhe. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vaier aqui, valeu, falou e fui!